Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Segunda-feira, começando uma semana aí que começa com folga, né, para os jogadores do Botafogo, devido à data FIFA, né? O Botafogo deu folga aos jogadores desde ontem, na verdade, domingo, até a próxima quinta-feira, que é o dia do retorno aos treinamentos no Lonier, beleza? Então a gente viu Tiquinho Soares ontem indo pescar, Segovinha viajando para o Paraguai, né, no aeroporto, indo para a sua terra natal. A gente viu o que mais? Viu o Rafael, que não está jogando, mas indo a Porto Alegre visitar o irmão dele. Daqui a pouco eu vou falar do Rafael, que quando ele estava a caminho do aeroporto, ele gravou um vídeo ainda sobre o jogo de sábado, tá? Opiniões aí sempre importantes do Rafael, jogador com muita vivência, né, na Europa especificamente, e muito botafoguense, né? Então teve jogadores todos aproveitando, e o PR não vai ter folga não. O PR já está em Belém, lá com o Fernando Diniz, outros jogadores, para os jogos de eliminatórias, né? O Brasil que sexta-feira vai jogar contra a Bolívia lá no Mangueirão. Então o PR já está na capital do Pará, beleza? Galera, então, vou falar aqui do Rafael. Ele gravou, ele ficou, né, pistola, porque o Rafael é o nosso representante, jogador barra torcedor, né? Ficou pistola, como todos nós, com a arbitragem do jogo de sábado. E a gente até evita de ficar falando muito nesse assunto, mas não tem jeito, né? É uma pauta do jogo. A gente critica o que tem que criticar em relação à escalação do Botafogo, a atuação do Botafogo em determinados momentos, mas temos que falar de arbitragem, até porque ontem aconteceram alguns jogos e a gente vê que hoje a CBF está ali com dois pesos e duas medidas, né? Porque sempre o Botafogo é prejudicado, especialmente em determinados jogos contra determinadas equipes, né? E aqui falando abertamente contra o Flamengo, né? Vamos lá. O que o Rafael gravou nesse vídeo quando ele estava indo para o aeroporto? Ele falou o seguinte: pessoal, jornalistas falam muito por que os jogadores reclamam tanto em campo, né, com os árbitros, falam tanto com o juiz. E a explicação tá aí. E ele até usou o exemplo que eu tinha dado ontem no vídeo, né, comparando a falta que o Tietê recebeu no jogo com o Curitiba, né, e o Curitiba faz o gol, mas o gol é anulado, e a falta que o Tietê recebeu no jogo de sábado, né, no segundo gol do Flamengo. Foram faltas até muito semelhantes, como eu já pautei aqui ontem. Achei até que a de sábado agora foi até mais nítida, né? O jogador vai só no corpo, não visa a bola em nenhum momento. E aí o Rafael explicou isso. Olha, no jogo com o Curitiba, o time todo foi para cima do árbitro reclamar, né? Gritou ali na hora, foi falta, foi falta, foi falta. E ele foi no VAR, olhou, querendo ou não, essa pressão pode sim surtir um efeito, é isso que o Rafael quis dizer, né? E já no jogo de sábado, por alguma razão, a equipe deu mole ali, o Marçal, o nosso capitão que estava perto, podia ter gritado, não gritou, o lance seguiu e, como o Rafael mesmo disse, o Klaus fingiu que não viu, ninguém falou nada e gol do Flamengo, gol do Bruno Henrique. Então, assim, isso tudo não apaga as falhas do Botafogo, né? As falhas defensivas, as falhas do Bruno Lage de escalação, de não ter detectado, né, o problema ali do lado direito e corrigido, isso não apaga, né? Mas temos que falar sim. A comentarista de arbitragem, eu acho que é da TNT, tá? A Renata Ruel, ela abordou esses temas, né, de erros de arbitragem do senhor Rafael Klaus, e apontou principalmente erro no primeiro gol, tá? Ela acha que no segundo gol é muito no início, né, da jogada, passou muito tempo da jogada até o gol do Bruno Henrique. Eu discordo, eu acho que a gente cansa de ver lances aí que volta assim lá no início da jogada, né, muito antes, e anula o gol, né? O VAR serve para isso, para olhar a jogada toda. Opa, tem um lance aqui duvidoso, vamos analisar aqui, né? Ela disse que o primeiro gol é que teria que ter sido anulado, porque o Bruno Henrique força, né, o Marlon Freitas ao erro, acabou cometendo ali, fazendo gol contra, o Bruno Henrique, que estava
impedido, em situação de impedimento. Então, isso seria razão para anular. O VAR também não chamou, fez vista grossa, assim como o árbitro Rafael Claus. E até foi dado também um exemplo de um jogo lá na Itália, da Lazio, um lance semelhante. Na verdade, não foi gol contra, mas o jogador é forçado, comete um erro, porque ele está ali acossado, né, por um jogador que está em impedimento. E o gol foi devidamente anulado, né? Então, muitos erros. E ainda, para completar o pacotão de erros de arbitragem contra o Botafogo, a questão das cotoveladas do Bruno Henrique. Ele dá uma primeira cotovelada no Cuesta e recebe o cartão amarelo, que poderia já ter sido um vermelho, né? E depois dá uma outra cotovelada, isso tudo no mesmo jogo, galera, mesma partida Botafogo-Flamengo, dá uma segunda cotovelada no JP Galvão, e aí não recebe nem amarelo, porque senão já seria da expulsão, isso tudo antes do segundo gol do Flamengo, quer dizer, ele nem estaria mais em campo. Eu estava vendo ontem o final do jogo do Vasco, né, lá contra o Bahia, e aconteceu também um lance de cotovelada, né, o jogador foi expulso com uma cotovelada só. No jogo do Botafogo, 2 cotoveladas equivalem só a um cartão amarelo. Muito complicado, né? Esses parâmetros aí. E parece que o próprio Claus também apitou um jogo semana passada do Atlético Paranaense com o Fluminense e também expulsou um jogador com uma cotovelada. E, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas com o mesmo árbitro. Muito difícil, gente. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar que o fato do Botafogo estar com essa vantagem toda vai ser realmente contra tudo e contra todos, né? Mas que os jogadores fiquem mais espertos na reclamação, né? Como bem colocou aí o Rafael. Problema que depois o Gabriel Pires foi reclamado depois do jogo. O Gabriel Pires estava bem pilhado com os erros de arbitragem e acabou expulso, né? Não vai nem poder jogar contra o Atlético Mineiro. Pessoal, ainda no pós-jogo, né, o Paulo Nunes e o Lédio Carmona, que comentaram a partida pelo Sport TV, estavam no troca de passes e os dois foram unânimes do que já tinham dito durante a transmissão, reforçaram que o Botafogo estava muito vulnerável do lado direito, né, que o Botafogo não jogou mal, isso a gente também falou aqui ontem, não jogou mal, mas tinham coisas que estavam muito nítidas, que parece que todo mundo no estádio, em casa, viu, menos o Bruno Lage, né, que era corrigir ali aquela marcação e trocar peças mesmo. E ele voltou ainda para o segundo tempo com o JP e com o Segovinha. E viram também, o que eu concordo, um Flamengo mais concentrado e mais competitivo na partida. Se o Botafogo fez um primeiro tempo até bom, né, que lembrou o Botafogo que a gente está acostumado a ver em casa, no segundo tempo entrou muito desligado, né? Muito desligado, não foi nada boa a atuação na segunda etapa, né? Enfim, vamos em frente. O jornalista André Silva, tá? Ele trouxe essa informação que eu já passei para vocês da folga do Botafogo até quinta e também comentou como que está sendo tratado o assunto Bruno Lage, né, na coletiva de imprensa pela diretoria do Botafogo. A gente sabe que o Alessandro Brito estava lá, o André Mazzucco estava lá, o John Textor não estava, mas na mesma hora entrou ali em ligação também. Houve uma reunião emergencial, né? Porque o Bruno Lage ele faz aquela declaração, decide não responder nada mais da coletiva e se levanta e vai embora. E pelo que eu soube também, o Lage tentou depois dessa reunião voltar para a coletiva, olha que loucura, voltar. Ele não estava bem, acho que ele não tomou o remedinho dele, brincadeira. Mas brincadeiras à parte, ele queria voltar para se explicar. E aí o Mazzucco falou, não vai voltar, não vai voltar. Mas enfim, o André Silva falou o seguinte, a diretoria do Botafogo trata o episódio, tá, como o que eu acredito nessa tese, tá, de que o Bruno Lage se expressou mal. Ele quis colocar alguns desabafos, digamos assim, né? E se expressou muito mal, né? Foi muito mal na colocação, no fato de botar o cargo à disposição, mas o Botafogo vê como ele tendo, de fato, a ideia, a intenção dele era proteger o elenco, proteger os jogadores,
mas acabou criando um fato novo, né? E o Botafogo não trata o episódio como crise, tá? Apenas como realmente o Bruno Lage não estava num bom dia e se expressou muito mal, né? Foi mal nas declarações. A gente espera que tão logo aí o Botafogo volte aos treinos na quinta-feira, talvez até caberia aí sim, né? Caberia talvez o Bruno Lage fazer alguma declaração à imprensa para botar os pingos nos is e acalmar o ambiente, né? Mas vai ser muito bom esses dias aqui de folga. Parece que a família do Lage está no Rio de Janeiro, então que ele possa relaxar, refletir sobre as suas falas, né? E ver que, de fato, não há pressão, né? É o que ele colocou ali. A pressão que existe é a pressão normal do futebol, né? Futebol profissional, em que se ganha muito bem para se achar soluções, para resolver problemas, né? Então o Botafogo, óbvio, a gente lamenta muito a primeira derrota em casa, especialmente porque foi uma derrota para um rival, né? O nosso maior rival, mas olhando o contexto todo, gente, foi na 22ª rodada que o Botafogo teve a primeira derrota em casa. Então a gente tem que saber ser frio, né? Frio e calculista, para ver que a vida segue, o campeonato segue. Essa pausa eu acho que é até boa, né? Para que o time vá encontrando soluções, né? Já sabe que o Gabriel Pires não vai jogar, então provavelmente vai ter a volta do Tietê, que foi tão bem no primeiro turno, né? Então, assim, que seja um momento de reflexão, mas que o Botafogo já foque totalmente no Atlético Mineiro. Eu acho que esse tinha que ter sido o discurso do Lage na coletiva. Falei isso aqui no vídeo de ontem, né? A função do técnico é apagar incêndios e não criar incêndios, né? Pessoal, ainda o André Silva, ele trouxe também informação de que o zagueirão Bastos, angolano, será apresentado agora na próxima sexta-feira, provavelmente no Newton Santos, tá? O jogador que já está aí integrado ao grupo, né? Naturalmente vai estar aí mantendo a forma nesses dias, já que ele está um pouquinho atrás dos outros jogadores na questão física, né? Galera, vou falar aqui um pouco da rodada de ontem, mas antes disso eu quero falar dos treinadores dos nossos adversários diretos, né? Que hoje são Palmeiras e Grêmio, né? O Flamengo, apesar de ter diminuído a diferença em 3 pontos, ainda está um pouquinho atrás. Não dá muito para a gente considerar o Flamengo como um concorrente, como uma equipe ali que esteja ainda aspirando o título, né? Acho que a corrida do Flamengo para vaga na Libertadores. Ele vai ter uma oportunidade contra o São Paulo se ganhar a Copa do Brasil, mas a gente sabe que vai ser um duelo bem equilibrado, Flamengo e São Paulo. Então vamos falar de Palmeiras e Grêmio, tá? O Palmeiras empatou ontem com o Corinthians na Arena Neoquímica. Foi um ótimo resultado para a gente. Claro que a vitória do Corinthians teria sido melhor, mas eu também cantei a bola ontem e falei, acho que tem cara de empatezinho. O mais provável nesse jogo é dar empate, e foi justamente o que deu. Eu estava com a boca abençoada, inclusive porque aos 48 minutos do segundo tempo, né, teve aquele lance incrível de um contra-ataque. Palmeiras, mesmo com jogador a menos, conseguiu encaixar um contra-ataque. Uma jogada começou com o Endrick e o jogador do Palmeiras estava ali, eu diria que estava mais fácil que um pênalti. E o Cássio fez uma grande defesa, fez a leitura perfeita do lance e salvou ali o que seria, né, a derrota para o Palmeiras. Então o empate ficou de ótimo tamanho, 10 pontos de diferença, né? Então a rodada no geral não foi desastrosa, né? Perdemos o jogo, Palmeiras andou um ponto só, né? E foi justamente em cima disso que o Abel Ferreira falou. Sensação é de que perdemos 2 pontos, tá? O técnico palmeirense obviamente comentou isso. Falou também da questão da organização, né, de um time. Começa pela defesa, então para elogiar que o Palmeiras também está aí sem sofrer gols há um tempo, e citou novamente o Botafogo. O Botafogo vive ali no imaginário do Abel Ferreira, de que justamente o exemplo do Botafogo, uma equipe muito organizada e que sofre poucos gols, beleza? Já o fanfarrão Renato Gaúcho, mas hoje ele está numa fase um pouco mais tranquila, né? Ele era mais fanfarrão quando jogador, né? Como técnico ele está um pouquinho menos. Ele falou o seguinte,
E eles estão fazendo o papel deles, tá, galera? Abel Ferreira e Renato Gaúcho estão no papel deles de não abandonar a disputa, de manter seus jogadores motivados, porque, de fato, as equipes ainda estão ali na disputa, por mais que estejam a 10 pontos, né, do Botafogo. O Grêmio pode chegar a 9, porque tem um jogo a menos. Hoje ele está a 12 pontos, como tem um jogo a menos, poderia chegar a 9 do Botafogo. Então o Renato Gaúcho disse o seguinte: Botafogo estava fora da casinha, né, para exemplificar a campanha fantástica do Fogão. O normal, tá, seria ter 3, 4 ou 5 pontos de vantagem. A situação, né, de alcançar o Botafogo, segundo o Renato, é difícil, mas não impossível. Beleza? Até aí, né? Eu até concordo com ele, apesar de que ele deu essa subestimada aí de que o normal seria 3 a 5 pontos. O Botafogo faz uma campanha realmente fantástica, né? E aí ele completou dizendo: já vi muita coisa acontecer no futebol, ou seja, tentando motivar seus jogadores, seus torcedores, de que ainda é possível o Grêmio chegar no título. E aí é inegável que a gente tem que comparar com as falas do Lage, né? O treinador tem que fazer exatamente isso: manter seus jogadores motivados e seus torcedores motivados. E o treinador, no fundo, ele é um grande, é um coach no aspecto também motivacional, né? E por isso que a gente fala que realmente o Lage foi muito mal, porque se ele quis, tá, na visão dele, demonstrar muita coragem, estou aqui de peito aberto, defendendo meus jogadores, acabou que soou tudo ao contrário. Soou como um cara que está na primeira dificuldade, querendo abandonar o barco, né, botando o cargo à disposição. Então, de fato, eu acredito que a intenção dele não era essa de soar como um amarelão, um covarde, o que seja, como foi falado ontem, muita gente falou, né? Mas acabou passando exatamente essa ideia. Foi uma fala infeliz de Bruno Lage, acho que a gente pode sintetizar dessa forma, tá? O Renato Gaúcho prosseguiu aqui, tá? Ele falou o seguinte: de novo, ele vai dar uma cutucada no Botafogo e manter o Grêmio ligado no campeonato. Todo time tem fases ruins no campeonato. Quem sabe a deles, se referindo a nós, começou ontem, se referindo ao sábado, né? Então, exatamente, o Renato ele é muito bom nisso, né? Ele é um cara chato, né? Um cara às vezes irônico e tal, mas ele tá na dele de manter o Grêmio na competição. O Grêmio que teve um jogo que a gente já esperava que fosse vencer, que era contra o Cuiabá em casa, foi aquele jogo das 11 da manhã, beleza? Vamos então dar uma analisada rápida aqui, que já estamos chegando a 18 minutos, como é que ficou a tabela. O Botafogo tem 51 pontos, permaneceu com 51 pontos, 16 vitórias, que é um grande diferencial também lá na frente, isso pode nos ajudar muito. O Palmeiras com 41 e 11 vitórias, olha só, 5 vitórias a menos. O Grêmio 39, mas com jogo a menos e tem uma vitória a mais, tem 12, uma a mais que o Palmeiras. Flamengo também 39, 11 vitórias. Fluminense venceu ontem o Fortaleza no apagar das luzes do Raulinho de Oliveira, foi a 38, 11 vitórias. E o Red Bull Bragantino fecha aí o G6 com 36 pontos e apenas 9 vitórias, tá? A próxima rodada aqui ainda vai demorar a começar, especialmente pra gente, mas a gente já pode começar a secar os adversários, né? Já na quarta-feira, dia 13, tá? Quarta-feira da outra semana. O Flamengo vai receber o Atlético Paranaense, tá? No Rio. Será que é no Rio? Não, acho que esse jogo é no Espírito Santo, por causa do fechamento do Maracanã. E talvez o Flamengo ali, por estar em meio às decisões da Copa do Brasil, possa poupar o time, tá? Não mandar o time principal contra o Atlético Paranaense. Justamente porque o Flamengo joga na quarta, o São Paulo também joga na quarta no mesmo horário, 9h30 da noite, e eles começam a decidir no domingo seguinte a Copa do Brasil, tá? Na quinta-feira, dia 14, o Red Bull Bragantino recebe o Grêmio, também 9h30. Agora esse horário de 9h30, do nada, virou um horário aí do campeonato, aquele horário da televisão, né? Então, na quinta-feira, na Bia Bichedi, um jogo duro para o Grêmio, né?
considerando que o Bragantino tem uma boa equipe e está na briga aí também por vaga na Libertadores, tá? Na sexta-feira, o jogo que eu considero que é mais fácil para o nosso adversário, que é o Palmeiras, duelo de verdes. O Palmeiras recebe o Goiás no Allianz Parque, também 9h30 da noite, tá? Então seria uma surpresa muito agradável se o Goiás aprontasse alguma coisa, mas a gente sabe que é difícil, tá? E o Botafogo tem um jogo duro, aí sim um jogo duro, contra o Atlético Mineiro no sábado, lá na Arena MRV, segunda partida da história do Estádio do Galo, às 9 da noite, fechando a rodada. Então, ao contrário dessa rodada que o Botafogo abriu no sábado à noite, dessa vez ele vai fechar a rodada que começou lá na quarta-feira com Flamengo e Atlético Paranaense, fecha a rodada às 9 da noite, porque justamente no domingo vai ter o jogo sozinho ali de Copa do Brasil, do Flamengo e São Paulo, tá? Já prospectando a próxima rodada, depois dessa, os nossos adversários terão os seguintes jogos. Tem um bom jogo aqui para eles se pegarem. Grêmio e Palmeiras, dia 21/9, quinta-feira, também 9h30 da noite. O Grêmio recebe o Palmeiras, tá? E no dia seguinte, uma sexta, embalo de sexta-noite, lá em Sampa, o Botafogo pega o Corinthians na Arena Neoquímica às 20 horas, tá? Galera, o vídeo tá longo, mas eu preciso falar da 25ª rodada, tá? Estamos já olhando à frente, estamos que nem jogo de xadrez. A gente joga aqui, mas já olhando duas jogadas à frente. Na 25ª rodada, pode ser uma rodada boa pra gente, tá? No domingo, ainda sem horário definido pela CBF, deve ser 4 da tarde, o Botafogo recebe o Goiás, que não podemos esquecer, foi o nosso algoz no primeiro turno, então é hora da gente dar um troco, né? Com juros e correção monetária, como se dizia antigamente. Recebemos o Goiás e os nossos adversários têm joguinhos chatos, bem chatos. O Palmeiras vai a Bragança Paulista enfrentar o Red Bull, tá? E o Grêmio vai ao Castelão enfrentar o Fortaleza. Então, é o negócio. Se a próxima rodada não é tão positiva a princípio para o Botafogo, temos que ganhar do Galo, temos que ir para cima, estilo fogão do primeiro turno, tá? Atlético que não terá Hulk, né? Depois, outra rodada fora contra o Corinthians, mas a 25ª tem tudo para ser uma boa rodada para a gente ganhar do Goiás em casa e secar Palmeiras e Grêmio, que por hora são aí as equipes perseguidoras, mas 10 pontos atrás, galera. Tá bom? Pessoal, dá aquele like, dá aquela compartilhada. Muito obrigado. O vídeo de ontem foi um vídeo longo. Esse também tá dando 23 minutos, mas o de ontem passou de meia hora de vídeo, porque eram muitas reflexões e a galera assistiu pra caramba, bombou o vídeo de ontem. Então, meu agradecimento aí por vocês estarem sempre juntos. E essa semana é uma semana um pouco mais tranquila, né? Assim esperamos, que o Botafogo tá precisando disso. Tranquilidade, relaxar, somos líderes, a vantagem ainda é muito grande, né? O resultado de ontem nos ajudou, então vamos para cima, vamos confiar, seremos tricampeões brasileiros, não tem dúvida disso. Tamo junto.